Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Bem-vindos aí ao nosso Day News de 2 de fevereiro, para notícias sobre fundos imobiliários, para a gente ficar bem informado e saber o que aconteceu com os fundos de modo em geral. Aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, ativos citados não podem ser considerados indicação de investimento, a responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Fatos relevantes e comunicados ao mercado, mas antes disso eu quero bater um papo sobre o Copom. O Copom e FONC tiveram as duas reuniões encerradas ontem e no Brasil foi mantido a taxa de juros a 13,75, digitei errado ali, tá, gente? Eu já estou botando aqui a Selic Over, não a Selic Meta. Selic Meta é 13,75, CDI 13,65. Então, o Brasil manteve os juros em 13,75, digitei errado, e nos Estados Unidos os juros subiu 0,25%, ficando agora de 4,5% a 4,75%. Nos Estados Unidos é sempre assim, é um intervalo. Só para título de informação, o Brasil hoje, que para quem chegou a ter uma inflação acima de 11% lá por volta de junho, estava no intervalo de 12 meses, agora a inflação nos últimos 12 meses, que é a inflação de 2022, está em 5,79%, medida pelo IPCA. E a inflação americana nos últimos 12 meses, em 2022, está 6,5%. Então, os juros nos Estados Unidos estão mais baixos que a inflação deles, e mesmo assim reduzindo a inflação, que já chegou a 9% nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, os juros estão 7,9% mais alto do que a inflação. Então, apesar disso, a sinalização do Copom aqui no Brasil, que mesmo tendo esse prêmio enorme entre a inflação e a Selic, o Copom sinalizou que ainda vai continuar rígido em relação ao controle da inflação. Se porventura ela não começar a cair mais os números, mais expressivamente perto da meta, para quem não sabe, a meta do Copom é 3,5%. Eles vão continuar mantendo juros altos no Brasil. Então, enquanto o IPCA não aparecer aí 3,5%, 3,8% na janela de 12 meses, muito difícil ser anunciado uma baixa nessa taxa Selic aqui no Brasil. Já lá nos Estados Unidos, sinalizaram que vão ter mais uma alta de juros, também possivelmente de 0,25% na próxima reunião, e ainda esperando um momento que fique pelo menos igual à taxa de juros deles e a inflação, se ela for reduzida mais um pouquinho. VSLH e Tord 11, hoje cedo, anunciaram que administrador esclarece que não tem conhecimento de ato ou fato relevante específico que possa justificar ou motivar a variação no valor da cota no fundo no mercado secundário, que sempre tem que dar essa variação. Até eu comentei que estava sentindo falta disso, porque esperou-se 3 dias, no caso do Tord 11, até mais dias, para poder dar qualquer variação acima de 3%, a Bolsa já pergunta, o que está acontecendo? Aí eles têm que responder oficialmente. Então, responderam hoje pela manhã. Deu para pegar essa informação cedo antes de fazer o vídeo. HGRU 11. Gente, para quem não lembra, HGRU 11 comprou os direitos de comprar um imóvel. E antes de comprar o imóvel, ele já vendeu esse imóvel com lucro. Aí, esse fato relevante agora, o fundo firmou um termo de fechamento e outros contratos correlatos, por meio da qual concluiu a cessão de direitos aquisitivos da loja localizada na rodovia Governador Mário Covas. Então, ele só passou os direitos para outra pessoa. No intervalo de tempo ocorrido do fato relevante anterior e o termo de fechamento, o fundo, o vendedor do imóvel e o cessionário dos direitos aquisitivos ajustaram os termos do negócio que a venda e compra do imóvel ocorra com um pagamento à vista ao vendedor, e que foi efetivado no valor total de R$ 19.400.000, representando um desconto de 6,8%, em frente ao anunciado. Gente, essa venda deu um lucro enorme para
HGRU 11, e agora vai diminuir um pouco esse lucro aí, em 6,8%. E para variar, se foi pago agora à vista, vai vir no final do semestre, como sempre, um provento mais gordo no HGRU. O GHY11, Fundo Imobiliário de Recebíveis High Yield, anunciou que protocolou junto à CVM a segunda emissão de cotas. Não tem dados ainda, mas vão ser 2.558.853 cotas. Será uma oferta pública e o fator de proporção vai ser enorme, 4,93. Eu acho isso um fator de proporção enorme. Que tiver 2 cotas, pode subscrever 9 cotas. É muito grande mesmo. E não tem referência ao preço. Esse é um fundo da gestão da Orama, que está chegando nos fundos imobiliários. O valor patrimonial dele está 9,77 e no mercado está sendo negociado a 10,10. O que eu acredito que pode acontecer? Vamos supor que eles lancem essa emissão no valor patrimonial, mais uma taxa de distribuição aí de 20 centavos, 9,97, provavelmente o preço caia para mais próximo do valor patrimonial. Isso é o que pode acontecer, mas ainda está protocolada na CVM essa segunda emissão de cotas. Quando sair o prospecto definitivo, eu trago para vocês aqui mais dados como preço, montante total da oferta, data base e data de subscrição. RZK11 anunciou o final da sua emissão de cotas e totalizou uma captação de 4.047.927 cotas, novas cotas, totalizando 374 milhões, quase 375 milhões, sem considerar a taxa de distribuição. Captou muito bem ainda a RZK11, que foi um dos maiores pagadores de dividendos em 2022, e aumentando aí o seu patrimônio do fundo em mais de 374 milhões de reais. RECT11, muita gente veio no vídeo por causa do RECT11. Quem veio no vídeo só por causa do RECT11, coloca aí. Vou ver se eu faço a minutagem aí para facilitar para vocês, tá, gente? Vem comunicar aos cotistas e o mercado em geral que celebrou o instrumento particular de locação de imóveis para fins não residenciais com a Harapai, instituição de pagamentos, para a locação de 50% do 16º andar da Torre Norte do Bloco B no edifício Canopus Corporate, situado na cidade de Barueri, estado de São Paulo, Avenida Tamboré, 267. Gente, esse edifício é lindo, Então, pelo prazo de 60 meses. O contrato de locação terá vigência a partir dessa data, com a área alugada de 568 metros quadrados. É uma boa área, né, gente? É uma boa área. E com isso vai aumentando cada vez mais a quantidade de inquilinos que tem o RECT. Isso faz o fundo ficar mais seguro, ter muitos inquilinos com pequenas áreas. A questão é que a vacância acaba não diminuindo muito, mas a taxa de vacância do portfólio será agora de 11,48%, sem resultar em impactos imediatos na distribuição de rendimentos. Todo mundo sabe a política, como é que funciona. O RECT 11 tem os imóveis com bastante vacância e eles estão procurando diminuir pelo menos as taxas de IPTU e de condomínio, e diminuir essas taxas através de fazendo locações, dando carência para os seus inquilinos, até certo modo, e até porque os inquilinos de imóveis como esse, eles têm que chegar, têm que fazer uns certos ajustes para as suas empresas trabalhar, e de modo geral tem um custo de mudança da onde vem para cá, e eles, para ficar mais atrativo, acabam oferecendo uma carência. Espero que não seja tão grande essas carências, e nos fatos relevantes acabam não divulgando quanto é essa carência e nem quanto é esse aluguel por metro quadrado, de acordo com a própria gestora, para que isso não atrapalhe outros negócios. Se é correto ou não, não vem ao caso. Mas eles simplesmente não divulgam porque acham que se eu divulgar aqui, o próximo cara que quiser alugar vai querer as mesmas condições ou melhores condições. Então, eu não divulgo para não atrapalhar os próximos negócios. Produtos ou parcerias do canal Dicionário do Investidor, sempre a gente tem esse bate-papo no final. Hoje, já que pessoas estão reclamando que eu estou virando vendedor de curso, poxa, eu coloco isso só no final do vídeo. Se a pessoa não quiser assistir o resto, não assista. Assista as informações e vai embora.
não tem problema. Agora, custo FIIs para iniciante é um curso gratuito e completo aqui no YouTube. Vou deixar o link tanto no comentário quanto também na descrição para vocês acessarem a lista do curso. O curso tem 12 aulas, onde ensina desde o beabá de fundos imobiliários até falando de estratégias como arbitragem, como flipagem e como operar vendido. Então, traz tudo isso para vocês, explicando um pouquinho de cada fundo, tipo de fundo, inclusive de fundos imobiliários de desenvolvimento, que parece que muita gente não sabe o que é um fundo imobiliário de desenvolvimento, né? E estão reclamando atualmente de fundos de desenvolvimento. Tem essas explicações aqui nesse curso. Então, para você, provavelmente vocês que estão aqui acompanhando já estão feras, não estão precisando, mas quer mandar o curso para outras pessoas para entenderem e começarem nesse mundo de fundos imobiliários, está aqui, curso completo e gratuito para vocês. Curso de fundos imobiliários para iniciantes. Senhores, vou encerrando por aqui, vou pedindo a vocês que deixem aquele like, se você ainda não é inscrito aqui no canal, está na hora de se inscrever, porque vale a pena, tem muita informação. Um grande abraço e até a próxima.